Efésios 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te pedir que nesse instante, a partir desse instante, o Senhor, Pai, fale com cada um de nós, Pai, dando-nos, meu Deus, a instrução que vem da Tua Palavra. Aquieta os nossos corações, meu Deus, que o Teu Espírito ilumine-os e nos faça entender, ó Deus, a Tua vontade. E, Pai, que o Teu Espírito nos mova a praticá-la em nossas vidas. Pai, que nesta noite seja uma noite de transformação de vidas, uma noite, Senhor Deus, de mudança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em 1994, ou seja, já há 30 anos atrás, foi lançado o filme Forrest Gump, o contador de histórias, um sucesso de bilheteria e ganhador de vários Oscars. Num dado momento da história, se você já assistiu o filme, se você não assistiu, é um ótimo filme. Num dado momento da história, sem nenhum motivo especial, depois de ter sido abandonado pelo amor da sua vida, Forrest, ele sai correndo. E ele corre por todos os Estados Unidos, por mais de 24 mil quilômetros, durante mais de 3 anos. E quando perguntaram a ele, alguns repórteres perguntaram a ele qual o motivo da sua corrida, qual a razão, qual o objetivo da sua corrida, ele respondeu o seguinte, que ele simplesmente teve vontade de correr. Só isso, ele teve vontade de correr. E a longa corrida de Forrest Gump, meus irmãos, ilustra bem a vida de várias pessoas. Elas simplesmente fazem aquilo que dá vontade de fazer, aquilo que dá na telha. E o que acontece? Elas têm vidas que não têm razão, não têm objetivo, não têm alvo, mas apenas fazem as suas próprias vontades. Fazem aquilo que elas desejam, parecem viver sem um objetivo claro, sem um alvo, sem uma razão, e um dia de cada vez. Só que vidas vazias, vidas sem propósitos, vidas no automático. Já viu pessoas que vivem no automático? São pessoas frustradas, são pessoas insatisfeitas. Mas o cristão, ele não pode viver assim. É o que Paulo nos ensina no texto de hoje, meus irmãos. Paulo, ele vai falar a respeito de andar. E parece que Paulo gosta desse verbo andar. Lá em Efésios 2:2, ele escreveu que outrora nós andávamos nos nossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo. Em 2:10, ele disse que Deus preparou-nos de antemão boas obras para que andássemos nelas. Em 4:1, ele rogou aos Efésios que andassem de modo digno da vocação em que foram chamados. Em 4:17, ele disse e testificou no Senhor que eles não andassem mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em 5:2, Paulo nos ordena que nós devemos andar em amor, como Cristo nos amou. E no domingo passado nós vimos em capítulo 5, versículo 8, que outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, e por isso nós devemos andar como filhos na luz. Então você percebe que Efésios é toda ela uma carta prática. Paulo fala várias e várias vezes sobre andar.
E pela última vez ele vai usar esse verbo aqui em Efésios, no capítulo 5, verso 15. Eu vou ler primeiramente a parte A, quando ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Então Paulo ele fala, meus irmãos, e esse é o tema da nossa mensagem, andar com prudência, andem prudentemente. Ele fala, vede, portanto, vejam prudentemente, tenham prudência no seu andar, tenham prudência em cada passo que vocês vão dar. A caminhada cristã, meus irmãos, a nossa vida, ela deve ser feita com prudência. Se você é motorista, você sabe que quando você dirige o seu carro, ou você dirige a sua moto, ou o caminhão, ou qualquer veículo que seja, você precisa de muita atenção. Precisa de atenção no trânsito, atenção ao painel do carro, atenção aos pedestres, atenção aos sinais de trânsito, atenção se há valetas, buracos, lombadas. Nós precisamos de muita prudência, atenção redobrada. Tudo que nós vamos fazer na direção de um veículo é necessário atenção, é necessário prudência. E eu não sei se você sabe, mas existem pesquisas e estudos que a grande maioria dos acidentes de trânsito não ocorrem quando nós estamos longe de casa, e sim quando nós estamos perto. Sabe por quê? Porque quando nós estamos perto de casa, nós relaxamos, nós baixamos a guarda. Como nós conhecemos o perímetro que nós estamos, quando a gente sabe, é familiar a nós as ruas que nós estamos andando, nós geralmente temos menos atenção do que quando nós estamos dirigindo numa estrada longe de casa ou numa cidade longe da nossa cidade. Isso nos mostra, meus irmãos, o seguinte, que durante todo o tempo é necessário atenção, é necessário prudência, todo o tempo. Quando nós dirigimos novamente, quando o tempo está fechado, quando está chovendo, quando há neblina, nós redobramos a atenção, redobramos a prudência. Mas quando está sol, nós relaxamos. Na vida é a mesma coisa. Quando as coisas estão muito difíceis, quando as coisas estão muito complicadas nas nossas vidas, nós fazemos tudo com prudência, fazemos tudo com muito cuidado. Mas e nos dias ensolarados da nossa vida? E nos dias tranquilos? E nas horas da bonança? Paulo ele fala, meus irmãos, para nós andarmos com prudência. E este verbo andar na língua grega, ele está num tempo que não existe na língua portuguesa, que é um tempo presente contínuo. O que Paulo está ensinando aqui é o seguinte: andem continuamente de maneira prudente, ou seja, em todo o tempo, em todos os dias, nos dias que está tudo tranquilo e nos dias que está tudo complicado. Em todo momento nós precisamos de prudência, nós precisamos de atenção. Isso porque, meus irmãos, a vida cristã ela não é um passeio no parque, mas uma viagem que requer toda a nossa atenção, toda a nossa prudência. E Paulo vai falar a respeito desse andar com prudência, nesse texto que nós lemos, usando 3 comparações. Por 3 vezes você vai encontrar a palavrinha mas. Ele vai fazer comparações. Algo que nós não devemos fazer, mas algo que nós devemos fazer. E a primeira comparação é que nós devemos andar não como nécios, mas como sábios. Versículo 15 novamente, agora a parte B. Ele diz que nós devemos andar justamente não como nécios, e sim como os sábios. Quem são os nécios? Quem é uma pessoa nécia? Nécia é uma pessoa que vive despreocupada, desatento, que faz o que bem entende, que não se preocupa com os outros, que fala sem pensar, que age sem medir as consequências, que quer desfrutar de tudo de bom que a vida oferece. Os nécios, meus irmãos, estão em todas as classes sociais, em todas as condições financeiras, em todas as idades. É aquela pessoa que não está nem aí com nada. Ela quer mais é viver, ela quer mais é curtir, ela quer mais viver do jeito que ela bem entende. Curtir a sua vida, Alguns nécios nem pensam na morte, não querem saber de morte, fogem da morte. Fazem de conta que a morte não existe.
Porque eles querem vida, mas eles querem uma vida desregrada, eles querem uma vida de prazeres, fazendo tudo o que eles têm vontade de fazer. E outros nécios até sabem que vão morrer, por isso eles têm que aproveitar ao máximo a sua vida. Querem fazer tudo o que eles puderem, porque um dia vai morrer, então a vida é uma só, é o que dizem. A vida é uma só, vamos aproveitar a vida. Mas um dia, meus irmãos, uma coisa que o nécio não se lembra é que um dia a conta chega. Ou melhor, o encontro chega. O encontro com o Criador. E aí? Toda esse desfrute do prazer, toda essa tolice de uma vida sem levar Deus em conta, como será esse encontro? Como será o encontro, o seu encontro com o Criador no futuro? Se você viver uma vida de tolice como um nécio, você sabe que esse encontro será um encontro terrível. Será um encontro em que você terá que prestar contas ao Senhor. Mas o cristão, voltando para o versículo 15, ele não anda como nécio, mas ele anda como sábio. O que é ser sábio? Sábio é diferente de inteligente. Quem é o inteligente? Inteligente é aquela pessoa que tem muito conhecimento. Muitas pessoas inteligentes têm um QI acima da média. Então essas pessoas, elas aprendem muito rápido, elas guardam muitas informações, elas têm muito conhecimento. Mas uma pessoa que é somente inteligente, ela tem muitas informações aqui, mas essas informações não descem para a prática. Ela não pratica. A pessoa que é apenas inteligente, somente inteligente, é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas nenhuma prática. O sábio é diferente. O sábio, ele adquire conhecimento, sim. O sábio, ele aprende muitas coisas, sim. Mas ele vive, ele pratica aquilo que aprendeu. Um crente sábio é aquela pessoa não somente que conhece a Bíblia, que sabe textos bíblicos, que conhece doutrinas, que sabe teologia, mas é uma pessoa que, além de saber todas essas coisas no seu intelecto, na sua mente, isso desce para o seu coração e isso molda o seu caráter. Ela faz, ela vive, ela pratica aquilo que ela sabe. Isso é ser sábio. É uma pessoa que cada passo que ela dá na sua vida, ela dá de acordo com aquilo que ela aprendeu na palavra de Deus. É o que o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o sábio é aquela pessoa que vive à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus ilumina cada dia, cada passo, cada decisão, cada ação, cada palavra, cada pensamento. E aí, o sábio, ele vai fazer, pensar, falar conforme a palavra de Deus. Ele sabe onde ele coloca os seus passos. Quando ele vai andar a sua caminhada, a sua vida, ele sabe onde pisa, ele sabe onde ele coloca os seus pés. Quando eu era criança, lá na minha cidade, em Mogi das Cruzes, não sei se a Damantina tinha isso ou tem, mas lá na minha cidade natal, eu lembro de ter algumas casas com um muro bem alto e no topo do muro cacos de vidro que eram concretados, colados no topo do muro. E as pessoas, elas faziam isso, naquela época não se usava cerca elétrica, acho que nem existia cerca elétrica, aquela espetina enrolada, mas eles chumbavam com concreto cacos de vidro quebrado no topo dos muros. Eles faziam justamente com o intuito de afastar pessoas com más intenções de pularem o muro. Agora, uma coisa que me chamava a atenção era o seguinte, que os gatos conseguiam andar nesses muros cheios de cacos de vidro e eles não se cortavam. Por quê? Porque justamente devido à anatomia da patinha do gato, ele tem a pata pequena. Mas mais do que isso, o gato é um animal muito perspicaz. Ele sabe onde ele põe o pé dele. Ele sabe onde ele pisa.
É perigoso ali, ele pode se cortar, mas ele sabe onde ele pisa. E por isso os gatos, eles não se cortavam, eles andavam em segurança. Dessa forma que o crente tem que andar no mundo. O mundo é um mundo perigoso. Jesus, ele disse, na oração sacerdotal ao Pai: não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós vamos viver num mundo difícil, um mundo mau, um mundo perigoso. Você não está isento dos perigos do mundo. Por isso você deve saber onde você pisa. Isso é andar com sabedoria. É não andar como um nécio, mas andar como um sábio. E quem anda com sabedoria sabe usar o seu tempo. Versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Cada dia de vida, meus irmãos, é uma dádiva. É um presente que Deus te dá. Cada dia que você abre os seus olhos, significa que Deus está te dando um presente. Deus não te matou enquanto você dormia, mas Ele está te dando de presente mais um dia. Cada dia é uma dádiva, meus irmãos. Porém, nós não sabemos quantos dias nós temos aqui na terra. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Pode ser hoje, eu não estou sendo fatalista, nem amedrontando ninguém, mas de fato, nós não sabemos. Pode de fato ser hoje o último dia de algum de nós ou de todos nós. Por isso, nós devemos remir o tempo. E o que é isso? Lá nos Estados Unidos existe um ditado popular que você já deve ter ouvido, que diz: time is money. Tempo é dinheiro. Os americanos, eles entendem que o tempo é mais valioso do que o dinheiro. E, de fato, porque o dinheiro perdido você recupera, tempo perdido não. O tempo passou, passou, não volta mais. Nós não temos uma máquina do tempo, um DeLorean, para voltar no tempo e poder recuperar o tempo perdido. Não tem. Tempo que passou, nós já perdemos o tempo. Só que Paulo aqui, meus irmãos, está falando de um tipo de tempo específico. Isso porque na língua grega existem duas palavrinhas que significam tempo. Uma é a palavra grega cronos, da onde vem a nossa palavra cronômetro, cronologia, cronológico. O que é o tempo cronos? O tempo cronos é o tempo que dá para contar. É o tempo do relógio, é o tempo do calendário, é o tempo que é contável. Só que Paulo não está usando a palavra cronos aqui no versículo 16, e sim a palavra kairos. O que significa kairos? Kairos é o hoje. Kairos é o tempo que você tem. Cronos é o tempo completo. Só que você não tem o passado. E você também não tem o futuro. Você tem o quê? O hoje. O hoje é o kairos. Paulo César Baruch, cantando a música, Flores em Vida, ele diz num dado momento: o hoje é tudo o que tenho. Não sei se você já ouviu essa música. O hoje é tudo o que tenho. E de fato, o que você tem? Você não consegue mais pegar o passado. O passado já passou. E você não tem acesso ao futuro porque você não sabe quantos dias você tem. Você desconhece o futuro, mas você tem o hoje. Você tem a oportunidade do hoje, você tem o kairos. Por isso Paulo fala exatamente isso: remir o kairos, remir o hoje, a oportunidade presente. E o que é remir? Essa palavra no grego ela tem diversas traduções, e a que mais se aproxima é aproveitar as oportunidades ao máximo, aproveitar o tempo presente, o kairos, o momento, o agora ao máximo. Mas aproveitar para fazer o quê? Eu não falei agora há pouco que as pessoas nécias são aquelas pessoas que querem aproveitar a vida ao máximo nos seus prazeres? O que é isso daqui, remir o tempo? Aproveitar ao máximo hoje. Aproveitar o máximo hoje para quê? Para fazer o quê? É só você olhar o contexto. Pelo contexto anterior que a gente falou no domingo passado, nós devemos aproveitar o momento, o hoje, o kairos que Deus nos deu, neste exato momento presente, para brilharmos a luz de Cristo onde quer que estivermos.
para no meio deste mundo tenebroso, nesse mundo em que as pessoas vivem nas trevas, as pessoas jazem no maligno, nós sermos luz, nós vivemos como filhos, andarmos, versículo 8, andarmos como filhos da luz. E como é que nós fazemos isso? Hoje você tem a oportunidade de fazer isso na sua vida cotidiana. Amanhã cedo, segunda, você vai trabalhar com qual pensamento? O ímpio, ele já está murmurando, porque o domingo está acabando. O final de semana já se foi. Que coisa, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Não podia ter um feriado amanhã? O crente é diferente. O crente acorda na segunda-feira, louva a Deus, porque ele tem mais um dia de vida, mais uma dádiva, mais um presente e mais uma oportunidade, um kairos, que ele vai brilhar a luz de Cristo. Então ele vai para o escritório, ele vai para a fábrica, ele vai para o seu local de trabalho, ele vai para a sua escola, para a sua faculdade, ele vai para o supermercado, ele vai para onde quer que Deus o envie, e ali ele vai dar um testemunho que ele é luz no Senhor. É isso que Paulo está ensinando aqui no versículo 16. Você tem que aproveitar cada oportunidade, cada conversa, cada contato que você ter com outra pessoa, cada encontro, para mostrar às pessoas quem é Jesus Cristo. Falar às pessoas quem é Jesus Cristo. Com o seu testemunho, com o seu procedimento, com o seu caráter, onde Deus colocou você, não perder nenhum dia, não perder nenhuma oportunidade. E quando a gente faz isso, a gente adora ao Senhor. Adoração, eu já falei isso acho que hoje de manhã, adoração não é somente isso daqui agora, o aqui agora no domingo à noite. A gente adora em comunidade, adora como corpo no dia do Senhor. Mas a gente continua adorando o Senhor quando a gente aproveita as oportunidades diárias onde Deus colocou a gente para brilharmos a luz do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não seja um nécio, não seja alguém que vem no domingo à igreja, que escuta a palavra e entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas seja alguém que escuta a palavra no domingo e nas oportunidades seguintes, que é segunda a sábado, você aproveita aquelas oportunidades para colocar em prática, para viver, para falar, para testemunhar quem é o Senhor Jesus Cristo, a luz que é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala isso, versículo 16 novamente, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Às vezes nós dizemos o seguinte, que existem dias bons e existem dias maus. Aquele dia que você está feliz, está tudo bem, você fala assim, hoje é um dia bom. Aquele dia que você não dormiu bem, você está com dor, você está, você não está muito bem, hoje eu não estou com um bom dia, hoje é um dia mau. Mas, na perspectiva de Paulo, todos os dias são dias maus. O verbo aqui, os dias são, esse verbo ser aqui, de novo, é um tempo verbal contínuo. Paulo está falando o seguinte, meus irmãos, todos os dias são continuamente maus, continuamente maus. E de fato, desde a queda, todos os dias são maus. Que dias maus são esses? Todos. Desde o dia da queda até o último dia. Só que, meus irmãos, mesmo nesses dias maus, o cristão deve andar com o Senhor. Se nós voltarmos lá para o livro de Gênesis, logo após a queda, lá em Gênesis capítulo 5, nós já estamos ali, a humanidade já está vivendo dias maus, e nós vemos ali dois homens, capítulo 5 e capítulo 6, dois homens que a Bíblia relata que naqueles dias maus eles andaram com o Senhor. No capítulo 5, o primeiro homem que andou com Deus é Enoque. Enoque andou com Deus. Em apenas 3 versículos do capítulo 5 de Gênesis, somos informados a respeito da vida de Enoque. Em 3 versículos. O livro de Gênesis fala de Enoque em apenas 3 versículos. E destes 3, em 2, diz: Enoque andou com Deus. Enoque andou
com Deus. E, meus irmãos, o resultado de Enoque ter andado com Deus foi que ele não morreu. No meio dos seus contemporâneos, as pessoas nasciam, viviam, tinham filhos e morriam. Leia Gênesis 5 na sua casa. Era isso. Vidas ordinárias. Nascer, crescer, ter filhos, morrer. Enoque teve uma vida ordinária. Ele nasceu, cresceu, teve filhos. Mas ele andou com Deus. E o resultado é que ele não morreu, mas Deus o tomou para si. No livro Exercita-te na Piedade, que as irmãs começaram a estudar nessa semana, Exercita-te da Piedade, de Jerry Bridges, ele afirma que Enoque andou com Deus, gozou de um relacionamento com Deus e agradou a Deus. Ou seja, Enoque era devotado a Deus, e é isso que significa piedade. Andar com Deus é ser piedoso, é agradá-lo, é se relacionar com Ele, porque Deus é um Deus pessoal. O que é andar com Deus? É adorá-lo na prática. Você pegar tudo isso que você está recebendo no domingo e colocar em prática de segunda a sábado. Enoque ele trabalhava certamente. Enoque era marido, Enoque era pai. Enoque fazia negócios, era um homem comum, como todos os outros da sua época. Mas ele andava com Deus, ele praticava a palavra. E nós temos um privilégio que Enoque não teve. A palavra naquela época era uma palavra passada verbalmente. Hoje nós temos as Escrituras. Toda a verdade de Deus revelada, escrita. Tudo que a gente precisa saber. Isso daqui é o nosso manual de instruções de vida. E quando nós lemos esse manual e praticamos, vivemos o que está nesse manual, nós então andamos com Deus. O verdadeiro adorador adora a Deus na igreja no domingo e continua adorando nos demais dias, colocando em prática tudo o que ele aprendeu na igreja no domingo. Portanto, andar com Deus é amá-lo com todo o nosso coração. E o que é amar a Deus de todo o coração? É obedecer. Isso. O que é andar com Deus, então? Resumindo, obediência. Amor, obediência. Enoque obedecia a Deus. Enoque obedecia a Deus. E o segundo homem que andou com Deus foi o bisneto de Enoque. O nome dele era Noé. E você sabe no capítulo 6 de Gênesis que Noé vivia dias maus. O homem havia se tornado continuamente mau. Só que existe um destaque. Lá em Gênesis 6:9 diz o seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Meus irmãos, Noé vivendo naqueles dias maus, ele era diferente dos seus contemporâneos. Ele andava com Deus. Agora eu pergunto uma coisa para você. No meio onde você vive, onde Deus colocou você, será que as pessoas, ao olhar para a sua vida, ao ouvir as suas conversas, ao ver o seu comportamento, essas pessoas poderão dizer que você anda com Deus? Você poderá, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, você tem brilhado a luz de Cristo diante dos homens para que os homens glorifiquem a Deus? Será que a sua vida não tem se parecido com a vida dos seus contemporâneos? Sua família não tem se parecido com a família dos seus contemporâneos? Noé, no meio dos seus contemporâneos, ele andava com Deus. Ele fazia a diferença. Ele amava a Deus, ele era piedoso, ele obedecia ao Senhor. Meus irmãos, como é triste nós vermos crentes que não dão bom testemunho. Crentes em que os seus colegas de trabalho, de escola, falam o seguinte: ah lá, aquele lá vai na igreja domingo, mas o que adianta? Ele fala as mesmas palavras que nós falamos, ele vive a mesma vida que nós vivemos, ele tem as mesmas práticas que nós temos. O que adianta esse sujeito, essa pessoa, ir à igreja? E é triste quando a gente vê isso, quando a gente ouve essas coisas. São crentes que não andam com Deus. Elas não estão remindo o tempo nestes dias maus. Mas, meus irmãos, nesses dias maus,
nós devemos viver cada dia para a glória de Deus, em obediência a Ele. Segunda comparação que Paulo faz nesse texto é a relação com relação ao nosso andar prudente, é que nós não devemos nos tornar insensatos, mas, ao segundo mas, procurarmos compreender qual é a vontade do Senhor. É o que está aqui no versículo 17. Ele começa dizendo, por esta razão. Que razão? É só voltar ao 16, dias maus. Uma vez que você e eu estamos vivendo dias maus, nós não devemos nos tornar insensatos. Lá em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 12, diz assim, é um alerta, Provérbios 17, 12. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que encontrar-se com o insensato na sua estultice. Uma ursa, normalmente, é um animal muito feroz. Mas se você se encontrar com uma ursa que roubaram os seus filhotes, ou você tem que correr muito, ou seu próximo encontro vai ser com o Criador. Porque é perigosíssimo encontrar-se com uma ursa, principalmente se essa ursa tiver sem os seus filhotes, ter sido roubada, seus filhotes terem sido roubados. Mas Salomão fala, meus irmãos, que existe uma coisa pior do que encontrar-se com uma ursa que teve os seus filhotes roubados. É você se encontrar com um insensato na sua estultícia. É interessante que a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Então a Septuaginta, nesse texto de Provérbios 17, 12, usa a mesma palavra daqui de Efésios 5,17 para insensato, é a palavra afron. A palavra afron, insensato, significa alguém precipitado que não mede as consequências dos seus atos, que fala sem pensar, que é movido pelas suas paixões, uma pessoa sem juízo, desequilibrada, indisciplinada. Você conhece alguém assim? Um insensato? Pois bem, meus irmãos, Paulo está falando que o crente ele não pode ser assim. E um insensato é também uma pessoa imatura. E às vezes nós temos crentes imaturos. Crentes como aqueles de Hebreus capítulo 5, que ainda estavam bebendo leite. Devido ao tempo que eles tinham de conversão, eles já deveriam ser mestres. Mas eles ainda estavam no leite. Por quê? Porque eles eram imaturos. Imaturidade, meus irmãos, não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com tempo de conversão, com tempo de membresia. Mas maturidade, meus irmãos, é procurar, olha a segunda parte do versículo 17, compreender qual é a vontade do Senhor. É o contrário da insensatez. É o contrário da insensatez. Pastor Heber Campos Júnior, no seu livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, ele diz que se nós devemos, comentando esse versículo, Efésios 5,17, ele diz assim, se nós devemos procurar conhecer, aliás, se nós devemos procurar compreender a vontade do Senhor, então essa vontade é conhecida. Eu não devo orar, Senhor, me revela, me mostra a tua vontade. Sabe quando a gente ora assim? E a gente ora desse jeito. Senhor, mostra a tua vontade. Não, Ele já mostrou. Eu preciso compreender, não conhecer, eu já conheço, mas eu preciso compreender, é diferente. A vontade de Deus, segundo Heber Campos Júnior, ela já é conhecida, ela já está revelada nas Escrituras. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim, pois esta é a vontade de Deus. Veja, ele aponta, esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual que é a vontade de Deus então, meus irmãos? Ser santo, é a santidade. A vontade de Deus é que você seja santo, porque Ele é santo. Essa é a vontade de Deus. Então seja uma pessoa santa, uma pessoa que se abstém de tudo o que é mal,
o exemplo que Paulo dá aqui em Tessalonicenses é a prostituição, mas abster-se dos pecados, é viver em santidade, é despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem, é abandonar as obras da carne e viver o fruto do Espírito, é ser obediente em cada detalhe da palavra de Deus. Lá no Salmo 119 diz assim: de que maneira, hoje é dia do jovem presbiteriano, então jovens escutem, de que maneira poderá o jovem observar manter puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Como é que jovem você pode ser santo? Observando. O que é observar? Praticar, obedecer a sua palavra, né? Lá no Salmo 143, versículo 10, Davi ele disse o seguinte, ele orou a Deus, dizendo o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ensina, me guia, cada passo, a minha caminhada, o meu andar diário, ensina a tua voz. Eu já sei, mas me ensina, porque eu sou pecador ainda, eu preciso que o Senhor me ensine a fazer a tua vontade. E a terceira e última comparação que Paulo faz com relação ao nosso andar prudente é que nós não devemos ser controlados pelo vinho, mas encher-nos do Espírito Santo. Versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, o vinho na Bíblia é interessante porque na Bíblia o vinho ele tem um significado dúbio. Como assim? Vamos lá. Por um lado, o vinho ele é associado à alegria. Por um lado, o vinho ele não é condenável. Pelo contrário, ele é associado à alegria. Salmo 104, versículo 15 diz que o Senhor dá o vinho que alegra o coração do homem. Então o vinho traz alegria. O vinho ele era usado em festas, em celebrações. Você se lembra, por exemplo, que lá em João capítulo 2, Jesus estava num casamento e ele transformou água em vinho, porque o vinho havia acabado. Os vinhos eram usados nas festas, para as celebrações. Na última Páscoa, Jesus está na mesa com os seus discípulos, ele toma um cálice de vinho e ele diz: isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue, bebei dele todos. 1 Timóteo 5,23, Paulo orientou Timóteo a não beber apenas água, mas também um pouco de vinho, por causa das suas enfermidades no estômago. Então, irmãos, segundo a palavra de Deus, o vinho alegra, o vinho celebra e o vinho cura, mas um pouco de vinho. Não é para se embriagar, é um pouco de vinho. O que Paulo está ensinando aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18? Moderação. Não vos embriagueis. Ele está falando para não tomar o vinho. Aqueles irmãos que são abstêmios, que preferem não beber bebida alcoólica, é uma opção. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala que é proibido, é pecado tomar um gole de vinho, um pouco de vinho. Paulo está falando, não vos embriagueis com vinho. O alerta de Paulo é com relação à embriaguez. Por quê? Na embriaguez ele diz assim, a dissolução. O significado aqui é que uma pessoa embriagada, ela fica fora de controle. Quem controla ela é o álcool, é o vinho. E isso aqui, meus irmãos, era muitíssimo importante e esclarecedor para os efésios. Os efésios, eles conheciam o deus Dionísio, também conhecido como deus Baco, o deus do vinho. E Dionísio e os pagãos, eles se reuniam no templo de Dionísio. E no templo de Dionísio era servido muito vinho. Eles bebiam, eles se embriagavam e haviam as sacerdotisas cultuais. Então, embriagados, eles caíam na promiscuidade, na prostituição. Só que vejam, meus irmãos, tudo isso era feito num ambiente religioso, porque ali, ao embriagar-se com vinho e em seguida se prostituírem, eles estavam entrando em comunhão com Dionísio.
o deus do vinho. Aquilo era um culto de adoração ao deus do vinho, Dionísio, meus irmãos. E quem se embriaga também está prestando um culto aos seus próprios prazeres, um culto aos seus próprios desejos, um culto a si mesmo, adoram a si mesmo. E o que acontece? Pessoas sofrem. Quantas famílias sofrem por causa de familiares, parentes que se embriagam? Quantas famílias, quantos casamentos são destruídos? Quanta violência, não somente verbal, mas também física, é causada por embriaguez, que alguns dizem ser doença, mas a Bíblia diz que é pecado. Pecado. A embriaguez é pecado. Falta de controle, falta de domínio próprio. Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, não sejam controlados pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É interessante que, veja, você fala assim: pastor, mas crente não vai se embriagar. Tem vários crentes que sim, bebem um vinho até tem as suas propriedades medicinais, nós já vimos lá. Crente não se embriaga. Ah, é? Lembra do Noé? Noé andou com Deus. Mais tarde, Noé planta uma vinha, daquelas uvas ele faz vinho. Ele não apenas toma um cálice, mas ele se embriaga. E ele causa vergonha para toda a família. Sim, meus irmãos, eu falei uma coisa hoje de manhã na escola dominical e eu repito: nós somos capazes de cometermos os piores pecados. Temos essa capacidade. Por isso nós devemos vigiar. Cuidado, não vos embriagueis com vinho, diz Paulo, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está falando o seguinte: ao invés de você ser controlado pelo vinho, pelo excesso de vinho, seja controlado pelo Espírito Santo. Uma pessoa controlada pelo vinho é uma pessoa que encheu, usando um termo popular, encheu a cara de vinho. O crente não, ele enche o seu coração, a sua vida do Espírito Santo. Quando eu estava no seminário, meu professor de homilética, saudoso reverendo Jorge Alberto Canelhas, foi pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, faleceu alguns anos atrás. Ele disse o seguinte, que alguém que é cheio do Espírito é alguém possuído pelo Espírito, alguém dominado pelo Espírito. Se os adoradores de Dionísio se embriagavam para terem comunhão com Deus Dionísio, nós nos enchemos do Espírito para termos comunhão com o Pai. Só é possível você ter comunhão com Deus se você for cheio do Espírito. E observe uma coisa, reverendo Augusto Nicodemos, pregando esse texto, ele diz o seguinte, aqui no versículo 18, que é tão pecado a embriaguez quanto um crente não ser cheio do Espírito Santo. Está no mesmo versículo. A embriaguez é pecado, a gente fala, olha, é pecado. Sim, é pecado. Mas um crente não ser cheio do Espírito Santo é tão pecado quanto a embriaguez. Porque o crente, Paulo está dando uma ordem, não é uma dica, não é uma sugestão, é ordem, está no imperativo, enchei-vos do Espírito. E nós devemos orar, meus irmãos, pedindo, Pai, enche-me do Espírito. E como é que a gente faz isso? Paulo então aqui vai falar algumas coisas dos versículos 19 a 21. Primeiro, uma pessoa que é cheia do Espírito é uma pessoa que fala a palavra de Deus. Versículo 19, falando entre vós com salmos. Note uma coisa aqui, Paulo não está falando para a gente cantar salmo. Cântico vem depois. O verbo aqui no grego é esse mesmo, falar. Os salmos do Antigo Testamento, eles eram usados pelo povo de Israel como canções, eles cantavam salmos, tá?
E nós podemos cantar salmos também. Calvino, na igreja de Genebra, ele metrificou muitos dos salmos e a igreja de Genebra cantava salmos. Existem vários hinos e vários cânticos que são baseados em salmos. Nós podemos e devemos sim cantar salmos. Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está usando a palavra salmos, como a palavra de Deus, como o Antigo Testamento, que era a Bíblia que esses cristãos tinham disponível. Na época de Paulo, no Novo Testamento, eles já não tinham o hábito de cantar salmos como os hebreus faziam. Eles liam, como a gente faz hoje. O que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos? O que é ser cheio do Espírito Santo? É você ter nas suas conversas a palavra de Deus. É você ser cheio da palavra de Deus. A passagem paralela, Colossenses 3,16, fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, o crente cheio do Espírito Santo é aquele crente que decora a Bíblia, que sabe a palavra de cor. É aquele crente que nas suas conversas, ele sabe a Bíblia, ele sabe dizer assim diz o Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele sabe a Bíblia não somente no ambiente eclesiástico, na igreja, mas nos bate-papos. Ontem à noite, nós tivemos o estudo bíblico com os jovens aqui e teve a comemoração do Dia do Jovem Presbiteriano. E a gente jantou aqui na igreja e durante o nosso jantar, começou uma conversa muito interessante sobre Provérbios 31. Nossa, vocês tinham que estar aqui para ouvir o que eu ouvi, que eu falei, que nossos irmãos aqui, irmãs falaram. Interessantíssimo, meus irmãos. E assim, graciosíssimo. Nós vimos o seguinte, que a mulher virtuosa, ela só é virtuosa em Cristo. A mulher virtuosa só é virtuosa por causa da graça de Cristo. E, meus irmãos, não era um estudo bíblico que a gente estava participando. O estudo bíblico foi antes. Mas esse momento não era um estudo bíblico, não era um culto, não era um sermão, era um bate-papo. Era um bate-papo. E olha que maravilha, que profundidade. E, meus irmãos, você vai ter lá onde você foi colocado, trabalho, escola, família, às vezes as pessoas têm dúvidas enormes sobre a palavra. A sua conduta é completamente diferente da palavra. E você ser cheio do Espírito Santo é você, nas suas conversas, é falar a palavra. Paulo está falando também o seguinte, falando entre vós, entre crentes. Quais são as nossas conversas entre crentes? A gente fala a palavra só aqui dentro, no culto? Ou quando a gente se encontra, a gente se confraterniza, a gente festeja, a gente se reúne, não para o culto, mas reuniões sociais, a gente conversa a palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que fala a palavra de Deus. Segundo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela entoa e louva de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais. O versículo 19, a parte B, ele fala exatamente isso. As músicas que nós cantamos, irmãos, e a maneira como nós cantamos expressam se somos ou não cheios do Espírito Santo. E aqui ele está falando uma coisa que precisa ficar bem clara. Ele não está falando hinos, espaço, cânticos espirituais. Não, é hinos e cânticos espirituais. Os hinos devem ser espirituais também. E o que é um hino espiritual? O que é um cântico espiritual? Simples. A palavra foi inspirada pelo Espírito, correto? Hinos espirituais e cânticos espirituais são canções baseadas na palavra. Canções bíblicas, canções com boa doutrina, com boa teologia bíblica. Nada de canções triunfalistas, nada de canções humanistas. Eu vou estar no palco e você vai estar me assistindo, o sabor do fel. Nada disso. É música bíblica, cântico teológico, profundamente doutrinário. Os hinos do nosso hinário são hinos riquíssimos em teologia, mas nós temos cânticos. Ontem eu estava conversando com o Marcos Paulo e me mostrou um cântico profundamente bíblico.
Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo canta esse tipo de música. Não aquelas músicas do reteté, mas é música bíblica. Disso que Paulo está falando aqui. Em terceiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, é aquele que é grato a Deus por tudo. Versículo 20, dando sempre. Aliás, deixa eu voltar ao 19, que eu esqueci de falar uma coisa. Entoando e louvando de coração. Não é somente você cantar músicas, louvores bíblicos, teológicos, mas de coração. Quando você vem para o culto, meu irmão, quando você vai começar a cantar, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não olha o seu timbre de voz. Deus não olha se você é afinado ou não. Um coral sim, precisa de pessoas afinadas. Para se cantar, para se conduzir à igreja, sim, precisam de vozes afinadas. Mas aqui não. Aqui Deus olha o coração. Aqui também. Não basta ser afinado também. Mas aqui a gente conversa com os meninos do louvor. Começa aqui. Quando você for louvar Deus, louve de coração. Não importa se você é afinado ou não. Se você é tenor, contralto, barítono, baixo, soprano. Deus quer o seu coração. Louve de coração. Terceiro, agora sim, versículo 20. Graças a Deus, o nosso Pai, por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é grato por tudo? Lá em Tessalonicenses, lembra? Em tudo dai graças. Você é grato por todas as condições, por todas as situações, por todas as circunstâncias? Você é grato mesmo quando Deus te coloca em circunstâncias adversas? Não grato pela circunstância, mas grato porque aquela circunstância vai ser uma oportunidade para Deus trabalhar na sua vida e para você ser instrumento na vida de outros. Eu estava vendo um vídeo de uma irmã missionária lá no Rio Grande do Sul e acho que vários aqui, se não todos, devem estar acompanhando as consequências das chuvas no Rio Grande do Sul. Uma tragédia terrível. Só que você sabe que quem mandou aquelas chuvas foi o próprio Deus, certo? Sim, a Bíblia mostra isso. É Ele quem envia as chuvas. É uma tragédia? Sim. Mas é uma enorme oportunidade que a igreja do Rio Grande do Sul está tendo para abençoar vidas, para pregar o Evangelho para pessoas. Essa senhora, ela fala que os gaúchos, eles são pessoas fechadas ao Evangelho. Agora muitos gaúchos estão morando dentro de igrejas. Eles não têm outra alternativa, os abrigos estão cheios e as igrejas estão abertas, inclusive igrejas presbiterianas. E lá eles falam assim, ore por mim. Lá eles ouvem o Evangelho, lá eles ganham Bíblias que eles rejeitariam numa condição normal. Então, em tudo dai graças. Paulo está falando aqui, meus irmãos. E por fim, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se sujeita ao seu irmão, considerando-a acima de si mesmo. Mas esse versículo é um versículo de transição. Ele funciona como uma dobradiça. Então a gente vai falar dele um pouco melhor no domingo que vem e nos outros 2 domingos seguintes. Concluindo, irmãos, nos dias de Paulo, as pessoas caminhavam não como um exercício físico. Nos nossos dias, provavelmente o exercício físico mais recomendado pelos médicos é a caminhada. Mas nos dias de Paulo não existia isso. As pessoas caminhavam, elas andavam para chegarem a algum lugar, com um objetivo em mente, com um destino em mente. Assim é a caminhada do crente, meus irmãos. O crente ele não é como Forrest Gump, que anda porque deu vontade sem destino certo. Mas o crente, ele está andando prudentemente rumo ao lar, rumo à cidade celestial. O clássico livro O Peregrino, de John Bunyan, relata a jornada do cristão, do personagem chamado cristão, rumo à cidade celestial. E nessa caminhada ele enfrentou diversos perigos. Ele, em alguns momentos, tomou atalhos perigosos que ele não deveria ter tomado.
Mas a caminhada dele foi progressiva. Por isso que o nome original no inglês desse livro é The Pilgrim's Progress, ou o progresso do peregrino. É aquilo que a gente viu hoje de manhã na escola dominical, a perseverança dos santos. Um passo de cada vez você avança, você progride na caminhada, você cresce, você amadurece, você continua. E Deus é quem persevera por você, e Deus que não deixa você cair, e Deus que te sustenta. Ele não fica torcendo para você chegar no final, mas Ele já diz: você já está aqui no trono comigo. É o já ainda não, você já está no trono, mas eu ainda preciso percorrer essa caminhada. Então, meu irmão, minha irmã, até chegarmos lá, andemos com prudência, ande prudentemente, não seja um tolo, um nécio, alguém que faz o que dá na cabeça, mas seja obediente à palavra de Deus, seja obediente à palavra de Deus, ande com prudência. Mais importante do que ser atento e prudente no trânsito, é muito importante, mas é você ser prudente na sua vida espiritual, é você ser prudente na sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Mais importante do que você ir para uma viagem e encher o tanque do seu carro, da sua moto, é você se encher do Espírito Santo, porque assim, meus irmãos, nós vamos falar palavras que agradam a Deus, palavras bíblicas, nós vamos cantar louvores bíblicos, nós seremos gratos, nós vamos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo, para a glória dele. Amém.